eu queria falar sobre a atividade econômica. Então, começou lá no Rio do Salto, na Arvoredo, com a lavoura, né? Aí o senhor falou que os corpos de valeram, inclusive, para começar a atividade lá. Mas aí eu queria que voltasse a falar que tipo de atividade começou a desempenhar lá e depois, quando mudou aqui para a sede atual do Turco, que atividade econômica continuou dando? O senhor já colocou que a mãe continuou, ou melhor, retomou a atividade da escola aqui, e aí do seu lado o que fazia? Sim, fazia, tinha a lavoura também. Hoje já comecei com o comérciozinho, né? Eu já fui apretando. Mas a lavoura não era aqui na sede. Era aqui, né? Era lá na rua. Daí eu colocava a gente para trabalhar lá, no quadro de comércio. Então daí a gente tinha de tudo. Eu tinha fazenda, tinha farmácia, tinha espoleta de oliva, né? Espoleta de oliva, aquela coisa toda, né? Chumbo, mandar em bomba e lá, e outra coisa, falar em os falou né, que é muita caça, a caça servia para certas caças, servia para comer, né, para a gente comia a carne e tirava o couro. Eu fui um comprador de couro ali na casa de comércio, vendia por Menarim em Guarapuava. Ele me encarregava aqui o couro que parecesse de prato do mato, do mato, tapete, o couro chegava ali e me dava o preço lá mais ou menos. Eu comprava, depois ele levava para. O senhor ficou com muito tempo? Crina, usava assim, cera de abelha, tudo aquilo comprava. Esse mandarim, quer dizer, o além comércio era tudo isso aí. Quer dizer, além do senhor comerciar, fazenda, como falou, é tecido, né? Comerciar, fazenda, mantimento de modo geral, munição, né? Também servia como um entreposto, atuava como um entreposto comprando esse tipo de produto, né? Desde pele de animais, né? Até crina, cera, mas tinha mais coisa. Não fazia um meio de uma intermediação também com corpos? Isso, não me lembrar que eu estava passando. Ali onde tenho aquela casinha ali, não está agora. Bom, é a rua que sobe ali à frente da prefeitura. Ali eu tinha aquela aguinha que desce, que está descendo até agora, ela descia ali dentro do. Então ali antes de ter a casa nova, tinha um chiqueiro ali, né? Então daí eu também era comprador de porco gordo. E porco pesado, né? E ficava ali quando tinha uma certa quantia. O Elias Fernandes, né, que é irmão do Salomão Fernandes, que eu trabalhei no comércio dele, ele morava em Guarapava, Elias. Então ele tinha caminhão e eu comprava pouco, dava mais ou menos uma caminhonzada avisada e me carregava. Isso eu comprava, pagava e eu vendia as coisas, o pessoal vendia pouco e comprava mercadoria. O que eu queria lembrar, você deixou passar aquele espaço, ainda na casa dela, quando a gente reunia as crianças da catequese, depois da catequese eles iam jogar bola ali. Então foi o primeiro campo de futebol no Turco. Outra coisa também. Antes do loteamento, né, ele tinha uma característica bem interessante, que na verdade, além do senhor vender produtos, o senhor comprava produtos para funcionar como intermediário, né, seja de vários desses produtos. Né. Entre os produtos que vendia, tinha pólvora e espoleta de ouvido. O que é espoleta de ouvido? E tem alguma coisa que aconteceu em particular com isso? Tem sim, porque você vê, a gente tinha de tudo que era coisa, tinha mundo que fazia rechuminho, uma doce, coisa toda. Espoleta de ouvido é aquelas picardas, né, que tinha um ouvidozinho ali, então carregava a boca, né? Carregava a boca, daí punha uma espoletinha ali,
daí armava ela, pá, e saiu um tiro, né? Tá com as colheres do vidro. E daí a gente tinha que azar de entrar aqui, entra aqui já. Depois eu tinha falar, o pessoal chegava, mas tem escolher do vidro, a gente ia ver escolher do vidro. E com aquilo lá pensava que era dele, se era de pôr no vidro. Vai lá, dois dos bichos. Parece que era esse aqui, né? Sério. É, os dois mais velhos. Não, mas era só eles. Bom, puseram no vidro. Agora esse parece que levou mais sorte, ela caiu muitas vezes, não caiu depois, daí começou a mudar. Ah, meu Deus, que cabeça. Pegou o caminhão e pegou o contato de você. Foi para Paulo, dentro disso aí, foi lá para o Pantagola. E ela foi minha febre, me deu trabalho danado, fui sozinha. E daí lá a menina no médico dá uma injeção para fazer pegar o meu operação, né? E não havia meio, deu injeção, não dormia, não parava, não fazia efeito, pelo negócio que ela estava. Sei que deu que ver lá, daí tirou. Não. Ah, não tirou. Daí não pôde fazer. Deu um medicamento a botar. Daí. Ela estava normal no colégio, ficou sua. Daí deu um medicamento para ele. Ficou não sei quantos anos aquilo, né? Já estava normal. Depois Semana normal só. Foram vários anos. Olha dela dessas coletas de e ouvido. daí, outro ponto que a gente tinha, foi uma vez, tinha remédio, tinha o farmácia, o farmácia tinha, o canto tinha, cuidado que o povo lá usa esse remédio antigo, né? E daí vai com aquilo lá, de repente não vi quando eu comecei a ser do pessoal, daí já o que as bonecas, que isso, eu já comecei a temperar os meus batismos, como o meu pai fazia. E daí complicou, porque daí no fim o negócio era meu batismo, e aí temperava, já estava fazendo efeito. Estava negociando, eu também caminhava, fazia, tinha açougue, ganhava corpo, matava ele de tardinho assim, e deixava durar lá, daí de noite, quando as piazadas dormiam, lá ia nós dois da máquina, meio carne, fazer uma linguiça. E o povo gostava daquela linguiça que era muito boa, prendia, que não sei o quê. Daí eu não tinha nada ali, não tinha barco, quer dizer assim, restaurativo, coisa. E daí às vezes, eu vinha pão da cidade, eu dava no padeiro, o ônibus, daí já tinha ônibus, 2 vezes por semana, daí tinha um sacador no ônibus. E daí eles iam, os fregueses de longe, e ali, ficavam federados naquele barcão, um aqui com linguiça e pão, outro aqui com linguiça e pão. Antigominha ainda. Eu lá. Era assim mesmo, o recurso. Aí, e daí eu considerava, né, eu batia no dia, aí começou já vir para o doutor agora fora, não tinha quem aplicar a injeção, ninguém sabia. E eu até tinha aprendido a aplicar a injeção com o conhecido meu pai lá no centro da injeção, lá os médicos de tudo, vinham visitar ele, daí guiou lá e comecei já peguei, né? Daí vinha aqui, eu fui já Conrado, eles pegaram uma criança de ele, a mulher e mais umas crianças, parece que foi, né? Daí era justamente esse doutor Pereira Neto para aplicar tudo isso. Então, ficou e mandava aquela injeção na horinha certa. Se era meia-noite, tinha que ser meia-noite. Hoje não sei como que era, meia-noite tinha que ser meia-noite. Então, fazia isso, essa parte. Daí quando eu vinha aqui no tudo. Mas o senhor ia lá na casa deles aplicar meia-noite? Eu tinha um muro turdinho, ainda meio troncho, eu ia aqui com ela. E o muro lá estava meio fácil de ser, não saía, ia lá. Daí foi aumentando aquele negócio. Depois aqui no tudo também começou as coisas. Agora, lembro bem que aquilo que pode total. O rapaz do irmão lá, fez artista, ele deu muito orgulho, não sei o que era desse que tinha, era meningite.
daí tinha aquelas injeções. Daí eu fui fazer lá para ele. E aí ele disse, vou mandar, tinha que ir de noite, mandar de noite. E aí mas eu tem umas poucas. Daí ele aqui se encorajou. Mas eu deu uma diquinha lá para ver. Daí ele começou a fazer. Ah, daí ele aprendeu. Então foi seu aluno de medicina. E aí você vai falar de saúde, o menino, mas ficou com sequela. Tem problema no ouvido. E era o resultado de apresentar, mas saúde. Só que entrando na intermediação dos suínos, e os cereais, milho, feijão, quem que comprava na senhora também fazia isso? Comprava de primeira casa. até pinhão comprava, daí minha mãe levava. Não tanto assim, né, mas uns poucos. E tudo, e aí os ovos, né? Os ovos que o pessoal do interior que eles vendiam, eu comprava. Mas eu tinha lá, de repente veio uma tarde, existia uma gripe asiática, né? Aí levou, daí você sabe que no dia inteiro treinava alimentos, já fervia a água lá, deixava esfriar, porque o sistema do Pacify era assim, porque o remédio de empatia ele é forte, né? Comprar um vidrinho assim e dar para a pessoa podia ir lá fazer besteira, né? Então era temperadinho um vidro assim, que ia lá uma 10, 15 colheres de água, né? Daí era pingada ali dentro, tinha meio chicletinho e tomava as colheradas. Tinha que contar as Podia colheres. largar o vidro do remédio, se podia pingar lá uns 10 gotas. Não podia, eu lembro bem que aquele remedinho que a gente comprava era 3, 4 gotas por colher. Se eu botava 10 colheres dentro daquele vidro, eu tinha que pôr muito 40 gotas, né? Muito forte. Era isso. E daí, graças a Deus, parece que você pode contar alguma coisa também daquilo. Não, mas daí, você temperou o remédio para 264 pessoas. Ah, é? Consegui fazer isso. Todos na área. Não, bom, vou contar essa também. Aconteceu que daí era injeção e não era remédio, aquela coisa toda. Daí eu estou misturado, então e tudo, as coisas para mim. Daí veio uma vacina, né? Uma professora que me trouxe, ela vive até hoje lá fora dele. E ela foi lá, não sei se ela entendeu bem, daí também, e trouxe assim, mas era para tomar. Eram os frascos lá com vacina. Para tomar. E eu não sei que Na caixa caixa? foi lá que A caixa? ela me falou que era para aplicar isso. Bom, daí eu ia um dia lá em casa, direto, lá que pensava ali. Eu digitei, né? Foi daí um dia, começou a papai mudou daí. E foi aquela coisa, até duas das minhas. Qual é que foi A Regina é uma delas, assim. A Basilos. E a Não sei se é Basílio. A Regina Basilos, porque tinha uma idade, né? Ela sofreu. Daí muitos eu tive que aguentar, né? No remédio, eu tiver que fazer o peso, o tempo que cresceu, e outros já aconteceram com a gente, né? Aquela coisa toda. Me denunciaram. Você foi fazer um favor e acabou sendo denunciado por um engano. Por falta de orientação, porque Denunciaram, daí foi aquela coisa lá. Me chamaram, sentei lá no banco dos réus. banco dos réus. Mas também sentei lá, não sei se tinha do meu lado, não sei que do meu lado foi não sei quantos, não paguei um vintém de curso, prontificou lá no meu lado. Na hora certo, chegar lá, levei aquela caixa. Doutor Benhur foi? Doutor Benhur, até hoje. E apresentei lá, vai embora, até daqui, né? Por exemplo, vários eu fui, né? Só alguns que os pais não quiseram ter essa despesa, outros denunciaram também. Mas é o caso que justamente começou, a gente não quer entrar em política, né? Mas começou assim, porque esse mesmo doutor Júlio Ferreira Neto, né? Ele daí
como deputado, ele fez um jornalzinho de quase pequenininho, mas ele pessoa aqui, e foi lá na primeira, foi assim, bem, né? Futuro vereador, futuro Gabriel. Eu acho que foi aquilo lá que veio a propriedade. Aí depois o senhor parou de administrar a homeopatia. Né? Depois dessa por causa daquilo, daí aí parou. Ele me desgostou demais, que era disse que era 3 anos de cabelo, disse que tinha que emagrecer no cabelo. Daí eu cortei. E com isso, mais uma história assim, que serve dá tempo. Com essa notícia, né, me esforcei, eu comprei aquela casa lá no bom, se eu tenho que chamar dele, eu levo minha família para lá. E daí eu comprei a casa lá e não foi preciso. Foi que daí depois do projeto de lançamento de 60, fomos para lá, eu aluguei a casa do comércio Sebastião Zampier. E fui para lá e a Luísa foi fazer o normal lá. Eu já fiz o seja, então fizeram junto. Foi a vez que serviu para isso. Graças a Gabriel. Você falou, né, que foi incentivado para ser vereador, né? Sendo como um dos primeiros fundadores aqui do município, o senhor não teve interesse assim, de se candidatar a nada? O que o levou a não querer? É inteligente, uma pessoa habilidosa, que demonstra na sua entrevista aqui, né? Teria algum motivo do senhor não querer participar da política? Nós falamos com o Moacir Silvestre lá. Quando ele veio agora para Guarda, ele casou na família Carolo. E esses Carolo eram lá perto do Morumbi, que eles moravam, tinham serraria. Eles conheciam nós lá. Então daí esse Moacir Silvestre casou com a filha desses caras. E daí quando ele se candidatou a prefeito de Guarapuava, ele veio e o Carolo vieram trazer o Moacir, que eu não conhecia eles, para conhecer o certo, não foi o papel para mim assinar como vereador e não precisava mais estar na rede, se viravam lá tudo. O trabalho que eu estava fazendo já. Eles fariam a campanha política. Você disse que não tinha estudo. Um pouco era, daí justamente um pouco foi por causa disso que ele já estava com aquela confusão dessa vacina. E um pouco me desgostou aquilo. Né? E daí eu pensei na minha ideia, como também convidar, quando me falaram que eu devia ser o primeiro prefeito. Mas como eu mal e mazinho tenho primário, eu acho que para o prefeito, para o vereador, eu tenho vergonha de sentar uma cadeira de vereador ou de prefeito sem saber leis, ter um estudo ali, para mim não serve. Mas foi isso que eu respondi a sua pergunta. Como que o senhor vê hoje? Nós temos vários. E justamente mais prolongando um pouquinho. E daí começou a desenvolver o turno, né? E nós começamos assim, como fazia o Padre João, fazer um levantamento do que existia aqui. E daí entrou aquela confusão já de querer passar o município. E eu até fui contra, falo por verdade que eu votei não. Mas por que você Votou não na época da proposta da criação do município? Não, mas por quê? Mas quem que nós vamos pôr no prefeito? Eu não tenho coragem, porque já tinha me falado, eu não vou ter um alemãzinho primário, não tenho estudo. E depois tudo aqui não conheço ninguém que tenha mais que um primário. Eu conheci todo mundo que tinha comércio. Digo, daí ser um prefeito aí sem primário, eu acho que precisa ter um pouco de tarimbo. E espere mais ou menos 5, 6 anos aí, para depois nós. Porque digo, agora é que está começando a vir alguém aqui estudar para Jair, não só eu, não tinha mais alguém que estava muito lá. Esses pessoal aí pode ser que vão se envolver no município depois. Então, mais
passaram tantos anos. E hoje nós temos vereadores, e tem mal apenas do primário e até o prefeito, né? Não tem grande estudo. Como que o senhor vê hoje o nosso município nesse sentido? O senhor teria assumido a ser um prefeito e tocaria o município tranquilamente, né, com a sua inteligência, que a gente já falou? Como que o senhor vê hoje esse pessoal sem estudo e tocando o município? O que o senhor teria para dizer para a gente? Eu não sei, eu tenho que dizer O muita senhor se coisa. arrependeu de não ter aceitado? Eu acho que para eles, não é? Para eles, por exemplo, que tiveram a coragem de se candidatar e foi eleito, então vereadores, como prefeito, né? Eu acho que para eles é difícil. Se uma pessoa de tarimba, né? Como eu tenho notado, já estou, hoje estou completando 80 anos, 7 meses e 24 dias. Então, quem for bom na matemática, passa a Mas é que já tem hoje em dia mais assessoria, né? Já tem mais assessoria de pessoas, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, mais vale a prática também do que a matemática. Tem essa. Mas se, por exemplo, ela falou que eu não quis ser, mas minhas ideias eram todas outras. Nem falo que acho que eram todas diferentes. Vamos voltar um pouquinho ali, que ficaram alguns pontos que eu acho que são interessantes para a gente ver. A questão do correio, a questão do uso telefônico, a questão do dinheiro banco também. Daí quando começou a ter um ônibus aí, né? Então daí nós não tínhamos comércio, por exemplo, precisava de correspondência, né? Então eu Guarapuava, daí eu peguei lá uma caixa de correio lá. Daí eu onde parava ali, combinava com os ônibus, eles conheciam, eles sabiam. O pessoal, eu comprava o selo lá no correio, fazia aqui. Eu selava, né? Carta marada, servia de correio, né? Fazia uma carta selada, dava o selinho. O ônibus vinha para não estar fazendo parado, aí se precisou, porque não tinha passageiro, não tinha parado. Daí eu só ia na beira do canto, segurava a carta ali, passava a mão na carta, nem parava, eu embora, levava. Depois, quando eu tinha a caixa no Guarapuava, daí o pessoal põe o interesse da minha caixa, lá vinha tudo na minha caixa, daí quando eu vinha para a porta, fecha, daí pegava o pessoal. Tinha algum custo assim ou gratuitamente? Gratuito, fazia para sempre. Todos falaram, não sei o que aí já hoje, eu falei do pai, eu falei que o pai e minha mãe eram servir os outros. Costumou a servir também. Dizer. E o posto telefônico, como é? Mas daí posto telefônico. Quanto veio o posto? Daí já foi mais tarde, né? No cantinho. E daí o técnico precisa, eu insisti que ele veio, daí eu falei para aquele pai dele, eu dei um pedacinho da sala, a gente deu uma parede assim, na casa do mestre para lá, e deu uma cabia só a cabine ali, né, e uma mesinha lá. Então colocamos. Isso do telefone era na década de 70 já, não é isso? 80? Isso, final da década de 70, início de 80. Quando o banco veio para cá, já tinha telefone. Isso mesmo, aí a gente quando o banco veio aqui, já tinha telefone. Sim. 79, tá? Não sei que daí quem trabalhou ali ainda foi o Banco Ronaldo e a amiga do 79. Noé. Eles que atendiam, ela ajudava no dia, e o Ronaldo também trabalhava ali, a gente ajudava para pagar alguma coisa. E eu, as horas que não estavam lá, eu veio de noite, né, me chamavam, uma vista, uma porta, daquele para lá, saía bater com o pai, mas gritar, sou eu, avisava os vizinhos. Porque aviso, né? Daí que ele queria telefonar, ia lá. Mas às vezes de fora, daí que eu tinha, eu telefonava ali. A gente tinha que sair, graças, né?
E o banco? O banco quando foi? Só essa? Pois é, o banco também aconteceu isso, né? Naquele tempo. Né? Até você sabe bem quando foi no dia da demolição, você tiveram o Bradesco não tinha feito, a gente escutou aquela campanha que eles queriam colocar em vários lugares, tinha não sei quantos bancos que eles queriam abrir. Daí eu estava, até hoje que eu trabalhava lá no Araguá, e daí eu conheci lá. Daí ele me avisou, ele falou assim, o cara lá no gerente do banco no Araguá, vê se eles querem vir aqui. Daí vieram dois lá, o chefe do banco, aí, que foi um carro, aceitamos o negócio de vocês. Daí ele me ofereceu assim, você constrói aí o prédiozinho, o banco, nós damos uma norma, você constrói, nós financiamos tudo. E daí você, não é, depois que daí eles ficavam um certo tempo sem pagar. Nós vamos fazer diferente. Eu fiz a proposta para ele. Então, eu cedo um pedaço de terra, né, e vocês fazem um prédio assim, e marcamos aí um certo tempo, aí combinamos, fizemos por 5 anos, fizeram o prédio assim, tudo que eles fizeram, e ali 5 anos eles ficaram de graça. Né? E daí depois, mais 2 anos, eles pagaram. Eu queria voltar a uma outra questão. Como o senhor está descrevendo a sua atividade comercial aí, na verdade, a gente pode entender que a velha bodega, ou a sua, desde o começo, na verdade, servia como um local de, digamos assim, interação e de comunicação da comunidade de um modo geral. Não é? Ou seja, era o ponto onde as pessoas vinham para não só negociar, mas também para buscar informações ou, eventualmente, transmitir informações que eles queriam ou para pessoas distantes, seja na época do correio, seja na época depois do telefone. Era o ponto onde se vinha para discutir as políticas e as questões do local, né, mesmo, tudo isso. Isso me fez lembrar uma outra coisa. O senhor não teria o que falar da experiência de como entrou o rádio ainda muito antes da televisão? O que significou o rádio na sua casa e na bodega? Eu tinha passado já hoje, como estavam falando aqui, ele estava falando, me veio isso na cabeça. Pois é, daí veio, tinha esses duas mesmo. De Ponta Grossa? De Palmeirinha, né? E um deles, o rapaz lá, ficou assim para fazer propaganda do vender lá, não tinha nada, aqui não existia, ninguém tinha. Daí ele veio ali e me vendeu para os outros, mas assim, não pode, né? Se eu conheço vocês, compra aí, vai me pagando. Aí compramos lá. Que época que era? Eu também não sei, por isso que eu digo a data, nunca mais ou menos. Coisa, né? 50 e alguma início? Tá. Início da década de Foi antes do. Não. Foi mesmo, foi antes de nós começar com o trabalho da igreja. Foi antes, eu falei que em 56, Isso. Foi na primeira metade da primeira década metade de de 50. Aí então, eu comprei uma cadeira rápida ali e colocou uma sala. Então daí eu dava aquela notícia, mas agora, daí alô, daí tinha aquela coisa. Mensagens. Aí, nossa, tinha aquela mensagem ali. E depois nós costumávamos sempre pegar muito também, já naquele tempo tinha a rádio Aparecida. Eu não ligava bastante naquela rádio Aparecida, porque a gente, com o negócio da igreja ali, com Nossa Senhora Aparecida, então a gente pegava as missas lá, que tinha missa no rádio. E daí justamente isso também, nós dava catequese, aí as crianças saíam, nós íamos jogar futebol ali na frente. E justamente foi o que começou também o futebol ali. Daí não tinha campo ali de banhado, abaixo da banhada, tinha aqui onde estava
Ali perto da casa de bolacha, aqui em Banhado, também nós tínhamos um gramadinho ali. Então nós íamos ali. Daí começou a me interessar os jovens. Né? Aí foi o caso que conversamos, o médico deu lá em cima, daquela serraria dele. Deu lá, deu um primeiro para piscina, já para adultos. Né? Eu tinha pessoal lá do fundo, de longe, para dar um time, né? Eu gostava muito, né? Eu era um dos jogadores. E nós íamos. Qual era a sua posição? Mas era poder. E aí foi, depois, daí começamos aqui embaixo, comecei a largar, a gente ia umas árvores e fizemos aqui embaixo. Daí na prefeitura de Guarapuava mandou uma máquina ali tirando o campo lá, até cortar, tem aquele barranquinho lá, era desparramado lá. Eu quero agradecer especialmente São Antenor, ao pai, Celso, Orlando. Foi tão bom ter você aqui justamente no dia de hoje. A Lídia, que se desdobra por tudo, né? E as meninas aqui da Casa Cultura, a Rosicléria e a Eliane, que também sempre colaboram. A Aldinho, que está ali atrás da câmera, fazendo essas imagens que esperamos fiquem por muito tempo e possam ser usadas. E a todos vocês.